E esse é o Varejo em Movimento, o podcast para ti que quer potencializar o teu negócio. Essa que é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, Connectar Hub e Estúdios Pro Hub. Eu sou o Victor Ventura e estou aqui ao lado dela, minha amiga e co-host Ninive Gerard. Olá, Nina! Olá, Victor! Olá, você que está nos ouvindo, nos assistindo nessa plataforma de mídia. Mais um episódio do Varejo em Movimento, rumo ao episódio de número 100, né, Isso Victor? aí, Mas hoje a gente está aqui para tratar de um assunto muito sério. Um tema extremamente. que é de interesse público. Uhum. O Agosto Lilás e como as empresas podem ajudar no combate à violência contra a mulher. Com certeza, Nina, um tema extremamente importante para todo mundo estar consciente e sabendo realmente como lidar e como tratar dessa temática dentro das empresas, dentro de casa e realmente, né, a gente conseguir transformar essa temática num debate do dia a dia. E para tratar dessa tema tão importante, estamos aqui com Janaína Crespo, proprietária da Casa Clima, diretora do Cindy Lojas Porto Alegre e membro do Comitê Em Frente Mulher do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Janaína, bem-vinda ao Varejo em Movimento. Dá um oizinho para o nosso público. Obrigada, pessoal. Olá, quem está nos assistindo é extremamente importante que prestem atenção nesse tema, que a campanha do Agosto Lilás é mais de uma campanha, é um grito de socorro, pessoal. Mais de 1.000 mulheres sofrem abuso, sofrem algum tipo de violência no Brasil. A gente não pode continuar silenciando para esse problema. É algo que os empresários também têm que tomar partido em relação a isso, né, gente? Isso aí, com Faz certeza. parte da responsabilidade do varejo também se envolver nessa temática, né, Victor? Isso aí, isso aí. Então, né, tu já sabes, é um tema extremamente importante para tu tá aí, né, empresária, empresário, estar abordando com a tua família, com a tua equipe, até mesmo com o teu cliente realmente para tá aí espalhando essa mensagem de conscientização e de debate, para a gente estar levando realmente essa conscientização ainda mais longe. E Nina, a gente tem vários episódios tratando de diferentes temas e para quem quer continuar, né, acompanhando o que precisa fazer para seguir sabendo ainda mais sobre o varejo em movimento. Primeiro de tudo, se inscrever no nosso canal, né, Victor? Se tu Isso não aí. tá inscrito ainda, tá perdendo o tempo, porque aqui a gente tem muita dica, muito case de sucesso e muito conteúdo para potencializar o teu negócio. Então, já deixa teu like aqui, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade e compartilha com os amigos empreendedores. Exatamente. E também estamos no Spotify. Então aí, ó, tá nos ouvindo na sua caminhada diária, a caminho do trabalho, fazendo aquela rotina. Não esquece, deixa a estrelinha, compartilha também para a gente chegar a cada vez mais pessoas e também, né, realmente conseguir compartilhar mensagens tão importantes quanto essa. Mas toda essa conversa logo depois da vinheta. Jana, vamos logo começar esse papo realmente aí, né? Tu já deu um pouquinho do spoiler da importância, né, desse tema, que acho, né, Nina, que todo mundo escuta muitas Uhum. vezes da TV, do rádio, lê nos jornais. Quando sai alguma notícia sobre, é manchete, é capa de jornal. Mas a gente falou agosto lilás, né? Por que é agosto lilás, né? De onde é que surge, né, essa nomenclatura de agosto lilás? Mas também, como é que tu te envolveu com esse tema, né? Onde é que surgiu o teu interesse sobre essa temática? Bom, o Agosto Lilás, ele é uma campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Os dados apontam que a cada minuto uma mulher no Brasil sofre violência. Gente, é muita coisa. É muita coisa. No momento que nós atravessamos de tecnologia, de inovação, né, de conscientização, a gente ainda tem esses dados tão pesados, tão tristes. Não dá para ficar calado frente a isso. E o Agosto Lilás vem, né, com base ali na Lei Maria da Penha 11.340, trazer à tona, né, trazer à luz esse assunto. Precisamos levantar o tapete, né, e trazer esse assunto para que a sociedade realmente perceba que existe um problema muito sério a ser resolvido. E o Agosto Lilás é isso, é um despertar da consciência de todos, né? Então, Uhum. como é que eu me envolvi? Eu tive à frente de grupos femininos como liderança, núcleos empresariais, esse é um outro trabalho que eu faço, e também como voluntária, e ouvi histórias muito tristes, né?
de mulheres tentando reconstruir a vida através do empreendedorismo, fugindo de uma situação de violência. Mulheres que vieram do interior com seus filhos e não tinham uma base de apoio aqui. E aí, tu conversando, né, elas buscavam minha ajuda para montar o negócio delas. E eu comecei a querer entender, né? Tá, e a tua rede de apoio, porque era muito não posso, desmarcava compromisso. Disse, mas o que está acontecendo? Elas estavam sós. Elas vieram fugindo de uma situação de violência. E eu comecei a ouvir um caso, outro caso, eu disse, gente, precisamos falar sobre isso. Então, eu comecei a me inteirar um pouquinho mais sobre o assunto, né? E aqui no Cindy Lojas mesmo, eu recebi indicação para participar desse comitê que estava em formação ali no ano de 2022. Então, esse comitê ele foi responsável pelo selo Em Frente Mulher, que gerou um projeto de lei, que é a Lei 15.916, de dezembro de 2022, que envolve as empresas privadas, as instituições, nesse enfrentamento à violência. É o Estado abraçando essa causa como algo importante. E eu me senti, assim, muito prestigiada em ter sido escolhida e com muita responsabilidade também, né? Porque ali a gente está à frente nesse comitê, a gente está junto com juízes, com delegados, com profissionais que atuam diretamente com essas mulheres, no enfrentamento realmente, né? Seja na Delegacia da Mulher, seja na Casa das Margaridas. Então, o comitê, ele veio como uma força-tarefa, realmente, para as gaúchas, para as mulheres gaúchas, para as famílias entenderem que nós estamos cuidando desse assunto. Jana, obrigada por compartilhar a tua Muito. trajetória com a gente. Quando eu e o Victor ouvimos sobre essa pauta do Agosto Lilás, imediatamente nós pensamos que era uma pauta para trazer aqui para o Varejo em Movimento. Muitas vezes nós pensamos, é um podcast voltado aos empresários, então a gente vai trazer só conceitos aqui técnicos, e não, porque o enfrentamento à violência contra a mulher é um problema de toda a sociedade e as empresas, como parte da sociedade, têm que estar atentas a isso. Então, Jana, explica pra gente também, para quem está nos assistindo, como que essa problemática da violência contra a mulher impacta também nas empresas, pensando que a mulher que sofre agressão é uma cliente, é uma funcionária. Então, como que as empresas podem estar atentas a isso? A questão da violência, normalmente ela acontece dentro de casa. Com a violência física, né, a violência moral, ela muitas vezes acontece dentro da casa da vítima, pelas pessoas que ela confia. Infelizmente, 75% dos casos, aproximadamente, acontecem dentro dessa área que nós podemos dizer que é a área íntima, né? E isso acaba se refletindo para nós. Por exemplo, se eu tenho na minha equipe, né, uma mulher que está sofrendo esse tipo de violência, o comportamento dela na equipe vai ser diferente. O atendimento que ela vai dar vai ser diferente. A gente vai ter questões de falta, questão de alteração de humor, né, às vezes essa pessoa fica mais ríspida, ou ela fica mais recolhida, a entrega dela já não é mais a mesma. Então, há atrasos, né, uma pessoa que tem uma mudança repentina, né? Quando a gente conhece a equipe da gente, eu falo como gestora de pessoas, quando a gente conhece a equipe da gente, quando a gente já está há algum tempo com aquelas pessoas e tu nota uma mudança brusca ou repentina de comportamento, presta um pouquinho mais de atenção, porque isso vai refletir no resultado que essa funcionária vai estar entregando e muitas vezes ela pode estar sofrendo de violência, né? Na vida dela, algum tipo de violência. Então, quando tem essa questão de isso não é um assunto da empresa. A empresa não pode intervir, né? Isso é entrar na intimidade do colaborador. Mas ela pode, sim, abrir um canal de escuta. Né? Ter alguém que possa escutar essa mulher e ter as informações para que ela busque o apoio na rede de apoio que já existe estruturada, né? E, Jana, quando a gente começa a falar, então, de ações, né, que muitas vezes até realmente já estruturadas que existem e que a gente consegue daqui a pouquinho, de forma muito simples, já aplicar e até mesmo o próprio lojista, ele se educar, a aprender a identificar, ou a sua própria equipe, como por exemplo, a gente, né, pesquisando, né, no próprio episódio, a gente encontrou como o sinal vermelho. Né? Explica um pouquinho que tipo de ação é essa e como é que a gente pode ajudar as equipes a identificar e o próprio lojista também a identificar e se essas ações elas realmente ajudam
né, a combater a violência contra a mulher? Na verdade, eu acredito que o Agosto Lilás é uma excelente oportunidade para que as empresas desenvolvam rodas de conversa sobre o assunto, né? Ao longo do ano podem acontecer várias situações, mas quando tu faz uma roda de conversa e aproveitar o Agosto Lilás, né? Por que que nós estamos nos reunindo? Nós estamos nos reunindo porque estamos no Agosto Lilás, e o Agosto Lilás é um enfrentamento contra a violência e trazer as situações, né, em que podem acontecer, quais são os tipos de violência que existem contra a mulher, né, que a gente chama de violência de gênero, né, são violências físicas, morais, patrimonial, a própria violência sexual, né, trazer esse tema à Uhum. tona, compartilhar, ter uma cartilha, né, compartilhando quais são os canais de denúncia, porque às vezes a violência não está acontecendo com o próprio colaborador, mas pode estar acontecendo com a mãe, com a irmã, com alguma pessoa querida dela, uma vizinha, e ela se sente incomodada também. Como é que eu vou ficar inerte vendo acontecer uma coisa dessas, né? As imagens estão aí na internet, elas são estarrecedoras, né? Nós tivemos agora há pouco tempo o caso do que repercutiu muito, do rapaz aquele que deu 60 socos. Depois teve uma outra situação, e aí muitas vezes a gente acaba se deparando com feminicídio, Uhum. né? Essas ações, elas não começam, isso é preciso falar nas rodas de conversa da empresa, né? Que as ações, a violência, ela começa de uma forma mais suave e ela vai se tornando cada vez mais grave. E muitas vezes o desfecho é o feminicídio. Então, trazer essas rodas de conversa, fazer uma cartilha ou ter uma disponível para os colaboradores, né? Os telefones de acesso de uma forma que ele possa consultar anonimamente, né? Que não precisa dizer, sou eu que estou. Não, que ele tenha disponível, né? E o que é essa questão do sinal vermelho, né? É entender qual é o nível que passa de uma conversa normal, de uma situação normal, para algo de violência. Porque muitas vezes a pessoa não se dá conta disso. Então, trazer esses assuntos à tona, divulgar, né? Nós temos o símbolo aquele que está sendo Uhum. muito divulgado, né? Que é Uhum. um pedido de ajuda para uma mulher que está passando por uma Uhum. situação de violência. Esse sinal a gente precisa difundir muito, porque às vezes a gente pode estar passando na rua, a gente pode estar num restaurante, num cinema, e a pessoa está te pedindo ajuda e tu não sabe o que significa. Então, falar isso para os funcionários também, né? Propiciar dentro da empresa o debate e o conhecimento Uhum. sobre Joia, esse tema. perfeito. Na tua fala fica evidente a importância de criar esse espaço de Ótimo. acolhimento, de escuta, de falar sobre o assunto. E aqui nós estamos abordando a violência, né? Um caso Uhum. extremo de agressão Uhum. física. Mas a gente sabe que a violência contra a mulher, ela começa muito antes, Exato. na discriminação, nas piadinhas. E isso acontece muitas vezes no ambiente de trabalho, né? Da mulher ser Uhum. desqualificada, desvalorizada. Então, como que um gestor pode começar a construir uma cultura mais acolhedora para as mulheres, uma cultura de respeito dentro da sua empresa? Tu falasse um ponto muito importante, sabe? Numa das reuniões, gente, que teve do comitê foi quando a Luísa Brunet esteve aqui, né, na Assembleia, e nós estávamos num auditório com cerca de 300 mulheres, e ela fez uma pergunta para o público, e mulheres de diversas idades e de vários lugares do estado, quem nunca tinha sofrido algum tipo de violência ou discriminação pelo fato de ser mulher. Nenhuma mão se levantou. Nenhuma mão. Porque é como tu dissesse muito bem, Nina, nem sempre é uma violência física. Às vezes, e eu já passei por situações, nós estamos numa reunião repleta de pessoas, e mulheres e homens, normalmente as mulheres em espaços decisórios, nós ainda somos a minoria. Ainda somos assim. E quando eu falo minoria, não é minoria porque 60-40. Não. É 70-30, é 80-20. É uma minoria mesmo. E nós tentamos falar e nós não somos ouvidas. Já aconteceu. Né? Aí a minha vez de falar, não, eu passo. Não, só um pouquinho, Janaína. Eu vou passar para falar para o fulano. Aí o outro fulano. Acabou-se a reunião e eu não tive meu espaço de fala. Isso é muito comum. É muito comum, assim, infelizmente, né? E a gente mas isso não é violência, mas é desconfortável. E tu percebe,
né? É tu ser convidada para uma reunião e aí tu pode trazer o café, não, tu anota. É sempre, não, eu não sou a... E não desqualificando o papel da secretária ou da senhora do café, mas não, eu vim, né? Por que Uhum. que sempre a mulher tem que levantar para servir? Não é? Então, nós temos algumas habilidades por sermos mulheres, os homens têm outras e elas se comprometam. Mas isso não faz com que eu não tenha o meu papel igual a dos outros que estão Uhum. presentes ali, né? E o gestor ele tem que estar muito atento para isso. Primeiro, ele tem que rever as próprias crenças. Eu acredito que a liderança, ela para ser bem exercida, ela sempre tem que começar pelo autoconhecimento. Um bom gestor, ele se conhece. Ele conhece os seus limites, ele conhece as suas crenças, ele conhece aonde ele tem que melhorar, né? Ele tem que estar constantemente se questionando. Se uma situação está desconfortável, ele não consegue agir, ele tem que perceber. Porque a gente percebe quando existe uma situação de discriminação. E por que eu não agi? O meu papel é de líder. O líder não pode não agir. Porque o não agir é uma escolha. E é uma escolha contra a pessoa que precisava de uma ação. Então, ele tem que também parar e pensar. Por que eu não agi? Né? Eu acho que o princípio é esse. Eu saber como é que eu me porto, como é que eu, enquanto gestora, como gestor, eu me sinto em relação a esse assunto. E aí sim, aí eu vou conseguir perceber e eu vou conseguir agir. Perfeito. E agir, né? Tem que agir. Tem que agir sempre numa ação de discriminação, de levantar a voz, de não dar a voz, de segurar pelo braço, de assédio. O gestor, ele tem que tomar uma ação. Porque se ele não tomar, diz muito para outra pessoa, para a vítima e também para o agressor, qual é o posicionamento dele. Uhum. Excelente, excelente. Porque senão vira um vício, né? Uhum. Aquilo acaba se Não, enraizando. vira é assim, tu acaba, o teu silêncio, a tua falta de ação é interpretada como um aceite, com uma Uhum. concordância daquilo. E vira Vira cultura. normalizado. É. Isso. né? Não, o fulano, não, o gerente viu, mas não fez nada, o diretor viu, mas não falou nada. Porque é normal, quando acontece uma situação dessas, vocês lembram assim, aconteceu isso, e alguém contando, tá, e o que ele disse? Não, ele não disse nada. Tá, e o que ela fez? Não, ela não fez. Não, ela não fez nada. E quando tu pergunta assim, tá, e o que tu espera uma ação daquela pessoa, né? Tipo, é o papel dela ter uma ação. E quando ela não vem, fica aquela sensação de frustração e de, é assim que a banda toca. E como é importante essa tua fala, Jana, porque tu usaste o exemplo, né, que, enfim, foi midiático dessa questão dessa moça que foi vítima de uma violência, né, extrema, que foi física. Mas esse caso também de uma vítima que ela é silenciada numa sala de reunião é uma violência tão grande quanto, né, porque ela não é ouvida e ela é cultural e ela é aceita e ela é enorme, né, e ela fica no mesmo marasmo ali, né. E eu fico chateada, assim, quando eu vejo alguns exageros nas redes, tá? Porque é um assunto sério, muito sério. E a gente não pode partir por uma banalização, porque muitas vezes as pessoas falam, e a gente que vê comentários nas redes sociais, vai começar o mimimi, porque as feminazes, porque... Pessoal, olha só, tem gente morrendo por isso. Tem filhos que crescem assistindo as mães serem espancadas brutalmente. Não é mimimi. Como em tudo, a gente tem que ter bom senso. Existe algumas coisas que são exageros, existem. Mas a gente não pode fechar os olhos para esses números. Não pode jogar tudo no mesmo balaio e silenciar. Nas minhas redes sociais mesmo, até, pessoal, tá ali a minha rede social, deem uma olhadinha ali. Eu compartilhei esses dias um vídeo em que a mulher passa, é uma campanha fazendo o sinal pedindo ajuda. E uma pessoa comentou ali, então eu vou intervir para ajudar uma mulher que não é minha? Aí eu fiquei pensando, que consciência é essa, né? Ele falou, eu vou comprar uma briga. Gente, não é comprar uma briga, né? Tem várias formas de tu ajudar uma pessoa sem precisar brigar, partir para uma outra situação de violência. Mas a gente não pode perder a nossa humanidade. A gente não pode perder a nossa humanidade quando vê um bichinho sendo espancado, quando a gente vê uma criança sendo maltratada, qualquer pessoa. Não é uma questão de gênero, é uma questão de humanidade. A gente não pode perder o que nos torna humanos,
que é a gente se sensibilizar com a dor do outro. Então, assim, quando eu leio um comentário como esse, eu nem sei o que essa pessoa que comentou faz da vida, mas eu espero que não seja um líder, que não seja um empresário, né? Mas ele tem mãe, ele tem irmã, talvez venha ter uma filha, e talvez ele não possa estar presente 100% na vida dessas pessoas todos os dias. E talvez essa pessoa precise de ajuda e ele vai gostar que essa pessoa, quando tiver uma situação de violência, tenha alguém que não pense como ele. Uhum. Jana, aproveitando esse gancho, né? A gente vem falando muito aqui no Varejo em Movimento sobre o empresário ser um influencer da marca, né? Uhum. E como é importante essa influência positiva para abordar esses assuntos, Perfeito. trazer essas pautas. Não tem como conscientizar a equipe se o próprio proprietário da empresa não reflete esses valores, né? Então, essa mudança de consciência é muito importante e, mais do que o selo, tem que começar na prática. Então, comenta um pouquinho também pra gente sobre o selo em Frente Mulher, como que as empresas são escolhidas para ter esse selo e o que isso reflete também para a comunidade. Sim, o selo ele é do projeto de lei, como eu falei, que saiu em dezembro de 2022. Inclusive, a gente teve uma colega aqui, a Lu Gotschall, que conseguiu o Uhum. selo, né? Esse selo ele é concedido para as empresas que abraçam essa causa e preenchem alguns requisitos, né? Existem alguns requisitos e um compromisso da empresa em levar para dentro do seu ambiente a questão do enfrentamento à violência, né? E um dos temas é ter informativo sobre a rede de apoio, é ter uma data, né, para essa roda de conversa. Infelizmente, no ano de 2023, de 23 para, aliás, de 24, desculpa, 23 para 24, a gente teve uma redução de empresas que aderiram ao selo, né? Esse ano nós estamos com 27 empresas, né? Algumas mais se inscreveram, outras não renovaram, porque eu acredito que talvez as empresas não tenham percebido a importância disso, né? As empresas que investem em conscientização, elas protegem vidas. E isso é um excelente marketing para essa empresa. A gente não faz uma ação social por causa do marketing. O marketing acaba acontecendo por causa da ação social. Então, assim, as empresas que conseguiram o selo talvez tivessem que divulgar mais isso, né? Ninguém gosta de tirar, né, a sujeira debaixo do tapete, mas a gente precisa. Perfeito. Precisa. Perfeito. E, Jana, para essas empresas, muitas vezes, né, daqui a pouco alguém tá te ouvindo e se interessou pelo selo e quer saber mais, mas, tipo, poxa, eu daqui a pouquinho não tenho uma estrutura muito grande para conseguir aderir ao selo, ou quero começar menor. Como é que faz? Tipo, é uma roda de conversa? É alguma outra iniciativa? Como é que uma empresa pode começar a, daqui a pouquinho, usar o próprio mês do Agosto Lilás para discutir o combate à violência contra a mulher? Graças a Deus, né, nós estamos num momento incrível, vivendo, né, eu me sinto muito privilegiada em estar vivendo o momento que a gente vive, o momento que estamos passando no planeta, que as informações estão disponíveis de uma forma muito simples, aqui, ó, na palma da nossa mão tá a informação. Então, quando a gente tem a vontade de fazer, aqui, ó, vamos ali, vamos buscar, põe Agosto Lilás. Como é que eu posso implementar ações do Agosto Lilás na minha empresa? Como abordar esse tema de uma forma gentil, né, mas que leve a conscientização para a minha equipe, que demonstre no mercado qual é o meu posicionamento perante a isso. Né? As pessoas gostam tanto, eu sou Inter, eu sou Grêmio, né, eu sou direita, eu sou esquerda. Por que não dizer eu sou contra a violência? Né? Eu lembro nós tivemos uma ex-primeira-dama que fez a campanha Não é Não. Vocês lembram disso? Uhum. E que foi uma excelente iniciativa, porque trouxe essa questão da mulher também poder se posicionar, né? Ela é dona do seu corpo. Eu não é, eu estou casada, então o meu corpo... Não, o meu corpo é o meu corpo. Se eu disser não, é não. E essa foi uma campanha de muito sucesso aqui na cidade de Porto Alegre, né? Por quê? Porque as pessoas abraçaram e se posicionaram. Então, por que não as empresas também se posicionarem? E aí eu convido quem tem interesse, pesquisa sobre o assunto,
Dá um Google ali, né? Pesquisa no próprio Instagram, perfis como o meu, como outras líderes, a doutora Mageli Machado também, que é uma bandeira aqui no estado com essa questão do combate, o enfrentamento à violência contra mulheres, né? Então, eu convido a ti, empresários, e principalmente a ti, empresária, líder, que tu pesquise sobre o assunto e traga esse tema à tona. Perfeito. Jana, uma coisa que fica muito clara, né, Victor, é que esse é um problema não só das mulheres. Nós Não. precisamos dos homens como aliados nessa Muito. batalha. Então, que mensagem você deixaria para os homens, para os líderes, gestores, mas também para os funcionários? Como que eles podem lidar com esse assunto e apoiar as mulheres? Para os homens, o que eu diria? Eu sou mãe de 2 rapazes, né? E eu sempre passei para eles essa questão de igualdade, equidade, né? De a gente unir forças para construir uma sociedade melhor, né? E da responsabilidade social, né? Nós temos a questão a questão física. O homem tem muito mais força que nós mulheres, na questão de força física, né? Muitas vezes, em uma situação de risco, a mulher precisa dessa força física para ser protegida. Muitas vezes a mulher precisa de que o homem se posicione numa reunião e diga, não, só um minutinho, agora é a vez, a fulana ia falar, é a hora dela falar. Nós precisamos que, em alguma situação de violência presenciada, o homem também se posicione, de alguma forma, né? Porque muitas vezes a mulher é a parte mais frágil dessa história. Então, o meu pedido aos homens, entendam um pouco do que está acontecendo há muito tempo com nós mulheres. Nós não queremos o lugar de ninguém, né? Nós queremos ter segurança de ser quem nós somos, né? Independente de gênero, as pessoas precisam se sentir seguras, né? E nós precisamos que o líder esteja atento a isso, que perceba o que está acontecendo na sua equipe, o que está acontecendo na sua empresa, que piadinha de mau gosto não é engraçado. Não ria, porque se você ri, você faz parte daquele time, né? Muitas vezes nós mulheres ouvimos uma piada de mau gosto e a gente ri porque não tem outra saída, né? E muitas vezes a gente se acostuma. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos agora, graças a Deus, isso passou, porque a consciência veio. Nós tínhamos aqui nas nossas músicas tradicionalistas algumas músicas que incitavam muito a violência, e a gente não se dava conta, nós mulheres cantávamos. Nós mulheres dançávamos essas músicas, né? Não tem graça. Não é legal. A gente tem tanta coisa boa aqui no nosso estado, né? A gente tem tanta coisa bonita na nossa tradição, tanta coisa para valorizar, que a gente não deve focar para fazer graça. A conscientização começa na informação, né? Por isso que estamos hoje tratando desse assunto aqui no Breja Movimento. E não podemos deixar de falar também, Victor, que complementa muito o que a Jana falou aqui, que hoje o Cindy Lojas Porto Alegre, na gestão das equipes, tem uma maioria de lideranças femininas. Isso aí. E o quanto esse espaço é importante para também reduzir o machismo no ambiente de trabalho. Muito importante isso. E como diretora do Cindy Lojas, eu me sinto muito orgulhosa disso, sabe? É que nem lá na minha empresa, né? Na Casa Clima Aquecedores, a gente tem um time feminino bem forte e em busca de técnicas que mulheres no setor técnico, eu digo assim, eu atuo num setor tradicionalmente masculino, eu sei o peso que é isso, para a gente conseguir ser respeitada e a gente tentar manter a nossa feminilidade num ambiente tradicionalmente masculino. Quem é ela? Quem é essa mulher? Sabe? É tu fazer um pedido com o fornecedor e o fornecedor ir confirmar com o meu sócio, porque ele é homem. E, tipo, escuta. Então, são pequenos detalhes que estão arraigados ainda na nossa cultura. E aí, quando a gente entra, assim, no Cindy Lojas, em outras entidades que eu conheço também, e a gente vê a força feminina ajudando a construir uma entidade forte, ai, dá aquele calorzinho no coração, assim, né? Dizendo que está dando certo em muitas empresas, está dando certo em muitas instituições, e a gente vem conseguindo quebrar essas barreiras. Mas por quê? Porque a gente fala. Né? Não é uma questão de brigar, mas dizer, olha, gente, isso aqui está acontecendo, o que nós vamos fazer a respeito? Né? A empresa, é o que eu digo, o Agosto Lilás, ele não é só uma campanha, ele é um grito de socorro.
uma mulher por minuto é agredida no Brasil. E a gente vai ficar quieto? A gente vai dizer, não, isso é normal? Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. E nós, enquanto empresários, enquanto líderes, a gente não pode ficar quieto. O que o empresário vai fazer se acontecer? Eu sou lojista, acontece uma situação de violência dentro da minha loja. Um casal vai comprar alguma coisa e ele agride. Qual é a posição que eu vou tomar? Eu orientei meus funcionários para isso? Existe uma situação de violência dentro da minha empresa, entre a minha equipe. Qual é a posição? Como é que nós vamos lidar? Como é que o supervisor vai lidar? Como é que eu já pensei sobre isso? Então, eu falo muito, né? Aí entra um pouquinho o meu lado de consultora. Não espera a crise chegar para te pensar na solução. Não espera, né? São situações que estão aí, a gente está falando, é um caso por minuto. Esse minuto pode ser dentro da tua loja, pode ser dentro da empresa. Como é que tu vai agir? Por isso que eu digo o autoconhecimento. Eu já pensei numa situação, eu sei a minha posição sobre isso. E sabe o que é muito legal? É tu comunicar antes. Comunica nas tuas redes. Agosto Lilás, eu apoio essa causa. Sou contra, a empresa tal é contra a violência contra a mulher. Isso já inibe, né? Já fica um cartaz dizendo assim, ó, aqui não. Então, isso é uma coisa que eu sempre recomendo. Gente, não espera a crise chegar, pode acontecer dentro da tua loja. Perfeito. Jana, eu vou fazer, mas acho que tu já meio que deu que seria esse conselho, realmente, para essa loja aqui, né? Esse lojista, essa empresária que tá nos ouvindo agora, né? Daqui a pouquinho, até hoje não tinha se tocado. Poxa, a minha loja, ela é um espaço de vulnerabilidade. Ela é um espaço que pode ser que aconteça algo lá dentro, pode ser um lugar onde esteja acontecendo algo lá dentro com uma cliente, com uma colaboradora, comigo mesmo, né? E eu não sei muito bem como tratar isso. Como tornar esse espaço seguro, né? E um aliado da mulher. Qual é o primeiro passo? É ter políticas internas que tratem disso. Porque se a gente não fala, parece que não está acontecendo. Então, ali, tu tem um manual de integração da tua empresa. No manual de integração, tem que dizer, em casos de... em situações de violência de gênero, né? Procurar a área tal e ter uma pessoa tal. Busque um manual, ter um formulário, ter uma cartilha, né? Que poderia até ser pego com o pessoal ali da equipe do Em Frente Mulher, né? Busque na internet materiais informativos e disponibilize isso, tem que estar registrado, né? E em momentos que esteja com a equipe reunida, traga esse assunto à tona. O pessoal relembrando, né, que nós temos, né, uma rede de apoio no estado, os canais são esses, caso vocês saibam de alguém que precise de ajuda. Nós nos mobilizamos tanto na enchente em prol do outro, né? O Rio Grande do Sul foi gigante, os gaúchos, o Brasil todo, né, olhou para a nossa dor, a dor do estado. Agora nós temos alguma coisa relativa ao gênero. Vamos também tratar disso, né? Perfeito. Então, não dá para fazer de conta que não existe e ele não está registrado. Registra ali, porque se acontecer, e treina a equipe. Já pensou? Banco é muito comum, e com servidores públicos também acontece bastante, assim, em que o cliente, o público, alguém que está sendo atendido, né, não está satisfeito e ameaça fisicamente a pessoa. Né? Aí nos órgãos públicos tu vê ali, tem um segurança, né? A gente vê em posto de saúde, isso volta e meia vem na mídia, na questão das escolas, as professoras às vezes sofrem bastante, isso é uma coisa que não é muito falada, mas também acontece com professores. Mas e no varejo, na loja privada? Se alguém agride a tua funcionária, como é que tu vai agir? Quem vai agir? Qual vai ser a conduta? Como é que é o pós-agressão? Como é que vocês vão agir com essa funcionária? Porque nem sempre é uma coisa que acontece na casa dela, pode ser do cliente, que se acha no direito, foi contrariado, se acha no direito de agredir fisicamente ou verbalmente um colaborador. Como é que a empresa vai agir? Então, isso tem que estar escrito, tem que ter pessoas preparadas.
Isso é fazer com que o Agosto Lilás entre dentro da tua empresa. Que não vai durar só mais um mês, mas vai virar de fato Isso, algo verdade, permanente. Ótimo, ótimo. Jana, obrigada por compartilhar o teu Isso aí. conhecimento, a tua experiência com a gente. Ficou claro como o varejo pode ser uma rede de proteção, né, Victor? Com certeza, Jana. Muitíssimo obrigado mesmo. Eu que agradeço, assim, essa é uma das minhas bandeiras. Eu me sinto envergonhada com os números que eu vejo. Eu me sinto... não posso, é aquela coisa assim, não posso ficar quieta frente a isso, sabe? A minha mãe às vezes me pergunta, mas para de inventar moda. Eu disse, mãe, não sou eu que invento moda, a moda tá aqui, eu não posso ficar quieta, né? Porque a gente... E principalmente se a gente tem um papel de inspirar pessoas. A gente tem que trazer as causas que precisam ser tratadas. Perfeito. O Cindy Lojas, né, Nina, está aqui para justamente dar eco, né, a esses movimentos e essas necessidades realmente que a sociedade precisa ouvir e precisa debater e discutir para solucionar e a gente realmente debater o que é preciso. Então, para ti, que é lojista, que é empresário, vem para o Cindy Lojas. Vocês não têm noção da diferença que isso faz na vida da gente. Eu posso dizer assim, ó, eu era uma empresária antes de vir para o Cindy Loja, hoje eu sou outra totalmente diferente. A gente realmente encontra aqui inúmeras ferramentas que fazem que o negócio da gente alavanque, vira uma chave na cabeça da gente, porque vem assuntos muito relevantes, treinamentos, e essa questão também que às vezes passa desapercebido. É só mais uma campanha. Mas tu vê, nós estamos aqui com a força do associativismo, um sindicato trazendo o tema, trazendo luz a um tema que ao mesmo tempo é delicado. É forte, mas é delicado. A gente não gosta de falar disso. E o Cindy Lojas tem essa coragem, né? Sempre eu encontro isso. Isso acaba refletindo na gente. A gente se torna mais corajoso. E, Jana, para quem, né, te ouviu até agora, curtiu muito, né? E tenho certeza que todo mundo que... Sempre que a gente já recebeu aqui pela segunda vez, todo mundo que te escuta gosta muito. Como é que faz para te encontrar? Redes sociais? Como é que é? A minha rede social, convido todos a conhecer, onde eu trato de assuntos de empreendedorismo feminino, técnicas de liderança e temas como esse. É o @Janaína Crespo, com 2 Os, então é Crespo. E a minha loja de varejo é a Casa Clima Aquecedores, então no Instagram é @Casa Clima Aquecedores. E eu tenho um canal no YouTube também, Olha só. que é Janaína Crespo Liderança e Empreendedorismo. Perfeito, perfeito. E, Nina, nós havíamos combinado, né? É um podcast hoje especial, né? Que também é um serviço público. Então, né, para você que está nos acompanhando e que daqui a pouquinho, né, não só se sentiu inspirado por toda a nossa conversa, mas daqui a pouquinho se identificou pelo tema, mas identificou uma situação parecida. Número 180, né, atendimento especializado para violência contra a mulher, é um atendimento gratuito, sigiloso, 24 horas. Em Porto Alegre nós temos 2 delegacias especializadas no atendimento à mulher, nos bairros Azenha e Morro Santana. E também, para quem quiser saber mais sobre o selo Em Frente Mulher, tem um site específico, enfrentemulher.rs.gov.br, repetindo, Em Frente Mulher, tudo junto, .rs.gov.br. Lá tem todas as informações sobre como aderir ao selo, todos os detalhes para vocês realmente aí poderem aderir às empresas e todo o detalhamento necessário. Jana, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi um papo realmente muito, muito legal. Nina, muito obrigado pela ideia. Foi a Nina que deu a ideia. A Jana apresentou numa reunião de diretoria ampla. A Nina, no instante seguinte, falou: Victor, temos que fazer um podcast sobre o tema. Eu disse: bora lá, porque realmente é uma temática extremamente necessária. E o que urge, né, Nina, a gente falar sobre. Com certeza. Jana, mais uma vez, obrigada pela tua presença, por compartilhar essa experiência, por falar, pela coragem de falar sobre esse assunto e por inspirar todos nós no Cindy Lojas Porto Alegre. E, Victor, obrigada por ser um aliado aqui com a gente, falando sobre o assunto. Com certeza faz toda a diferença ter um homem junto para mostrar a importância, né? Porque não são só as mulheres que têm que tomar uma atitude. E, Victor, você não vai me perguntar? Nina, minha cara,
Temos um podcast? Temos um podcast de interesse público, um podcast que tem que ser assistido, Isso aí. compartilhado. E o assunto não acaba aqui, né? Isso aí, isso aí. Por favor, compartilhem muito, curtem, comentem, realmente pra gente chegar a cada vez mais empreendedores com uma temática tão importante que é realmente o combate à violência contra a mulher. Então não esquece, compartilha, se inscreve realmente pra gente chegar a cada vez mais pessoas com uma temática que precisa ser discutida, precisa ser debatida para que ultrapasse, né, não só o Agosto Lilás, mas que seja algo debatido sempre. Vejo vocês no próximo episódio do Varejo em Movimento. Valeu! Tchau!